e na América Espanhola, né? Então, vamos começar com essa imagem da capa, né? A capa desse capítulo. O que vocês podem observar aí, né? Essa bandeira é a bandeira de qual país hoje, né? A gente tem aqui no cantinho da nossa página, né? Essa indicação aí, essa legenda, né? A luta pela independência. Então a gente tem aí um mosaico que foi produzido em Caracas, na Venezuela. Então essa bandeira é da Venezuela. E aí a gente pode perceber o seguinte, que a gente tem indígenas que estão sem roupa, a gente tem uma pessoa liderando, que é essa pessoa grande do centro, né? E ao lado aí pessoas sem camisas ou com uniformes, armadas, lutando aí por essa independência, né? Mas quem que explorava essa região, né? Então esse quadrado aqui, né, nessa página 306, está dizendo o seguinte: no século XVIII, alguns territórios do continente americano eram dominados pelos espanhóis e franceses. Porém, diversos acontecimentos na Europa e também o desenvolvimento de uma elite na América que almejavam poderes políticos fizeram surgir movimentos de independência na região. Vamos estudar como ocorreram essas revoltas e quais foram os países formados naquela época. Então, vamos agora virar a página. A gente vira a página e aí a gente tem o primeiro país a ficar a alcançar a sua independência foi o Haiti. Página 308, a gente tem a independência do Haiti. Como é que foi isso, né? O Haiti teve uma diferenciação, porque o Haiti ele foi sua independência a partir de uma rebelião escrava. Então, a gente pode dizer independência do Haiti ou pode dizer revolução haitiana, né? O termo revolução fica mais apropriado porque o Haiti ele fez aí uma mudança radical, né? A independência é não mudar muito a estrutura do país, como aconteceu no Brasil. Ficamos independentes, mas o imperador era português, uma elite escravocrata, não teve muita mudança. Então, no Brasil, a gente pode falar independência do Brasil. No Haiti, a gente fala em revolução porque houve uma transformação, né? Antes havia uma elite francesa, porque o Haiti ele foi colonizado pelos franceses. Mas a partir da independência, como é uma independência feita pelos escravos, passou aí o poder nas mãos aí desses escravos libertos, né? Então, a rebelião de escravos, que aconteceu a partir de 1791, por que aconteceu isso? Porque eles estavam insatisfeitos com a exploração e a opressão dos seus colonos, né? E também teve um fato muito importante que vai desencadear toda essa revolução, porque eles são colônias francesas. E lá na França, nesse período, está acontecendo também uma revolução, né, que nós já estudamos, a Revolução Francesa. Então, as ideias iluministas, as ideias de liberdade da França chegaram até as suas colônias, e uma de suas colônias é o Haiti. Então, essas ideias influenciaram aí uma grande revolta no Haiti, né? Mas vamos aqui olhar para o mapa. O mapa, temos aí uma ilha de São Domingos no século XVIII, que é essa ilha colorida, mas ela tem duas cores. Ela tem uma cor verde e tem uma cor vermelha. Aí aqui está dizendo o seguinte: na cor verde está dizendo assim, domínio francês. Na cor vermelha, domínio espanhol. Então, era uma colônia, ou era uma ilha dividida por dois países. No cor verde, a gente tem uma colônia francesa e a cor vermelha, a gente tem uma colônia espanhola. Hoje em dia, esses aqui são dois países diferentes.
um lado é o Haiti e do outro lado é a República Dominicana, e é uma única ilha, né? Por que essa diferença? Porque foram colonizados por países europeus diferentes, né? Então, essa região aqui é uma região com um clima muito bom e um solo muito bom para a plantação de cana-de-açúcar. Então, a gente tem nesse capítulo aqui, nesse parágrafo que eu marquei, a seguinte coisa. Os franceses, né, governavam essa região lucrando principalmente com a produção de açúcar. O sistema econômico baseado na exportação e na mão de obra escrava. A região era de intensa produção agrícola, sendo a maior parte da população São Domingos composta por pessoas escravizadas de origem africana. Então, estudiosos aí dizem, né, que tem cerca de 770 mil escravos africanos que foram levados aí para esse território. E como a região e o clima e as terras eram muito boas, ela foi chamada aí de Pérola das Antilhas. Essa região hoje aqui é o Caribe. No século XVIII era chamado Antilhas, maior produtora de cana-de-açúcar. O Brasil foi grande produtor de cana-de-açúcar? Sim, mas foi no século XVI. Então, depois, no século XVIII, nesse período que a gente está estudando, o Brasil agora está na época da mineração, né? Não tem mais aquele grande produção de açúcar. Só que esses escravos, eram muito explorados, muito castigados. Então, os colonos eram muito cruéis, né? Então, a população escravizada de São Domingos, ele começa a se conscientizar da situação de exploração na qual vivia e começou a questionar as condições de maus tratos a que eram submetidos. Além, né, dessas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa. Em 1789 acontece a Revolução Francesa e a gente está aqui em 1791. Então, a gente tem aí as ideias francesas de liberdade que está acontecendo na metrópole, chegando aqui. E essas ideias quais são essas ideias, né? Todo homem é igual perante a lei. Isso diz lá na Declaração do Homem e do Cidadão, lá na França. E aí, na França, vamos relembrar, a gente tem aí dois lados da burguesia, né? Os girondinos e os jacobinos. Em 1791, 1793, né, esse tempo aqui, a gente tem os jacobinos no poder, né? Então, o que os jacobinos vão fazer? Qual a lei que os jacobinos vão impor lá na metrópole, lá na França, né? Eles vão dar a abolição dos escravos, né? Os jacobinos vão dar a abolição dos escravos diante de uma ideia de liberdade dita pela Revolução, né? Então, a resistência da população da colônia foi intensa, obrigando os franceses a abolirem a escravidão em 1793. Isso foi dado no governo dos jacobinos. Agora, vamos para outra página, né? Na página 309. A gente tem aí, ao longo dos movimentos de revolta, o comandante ex-escravizados, né? O Toussaint Louverture, é um nome francês, claro, né? Ele liderou aí as tropas contra os franceses, né? Ele queria, ele e os outros escravos, outros negros, queriam a liberdade, queria que os franceses fossem embora, deixassem o país independente, né? Mas nesse período aí, a gente já tem Napoleão Bonaparte no poder na França, em 1802. Napoleão já é o governador francês. Então, Napoleão manda suas tropas para a colônia. Com essas tropas aqui, né, essa luta aí entre colonos e franceses, esse líder, o Toussaint Louverture, ele é capturado e é enviado aí para a França. Ele foi capturado pelas tropas francesas e enviado à França como prisioneiro, né? Então, foi aí abafada essa revolta. Mas os haitianos não desistiram, né? Eles não desistiram e a gente tem aí um segundo líder, que eu não marquei aqui, mas irei marcar agora, né? Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, ele vai acabar liderando os colonos e
proclamando definitivamente aí a independência do Haiti. Então, né, o Haiti não desistiu desse seu projeto de independência e lutou aí até o fim para isso, né? A independência foi proclamada no dia 1º de janeiro de 1804 e esse Jean-Jacques, né, ele foi aí o primeiro governante do país, se proclamando assim imperador do Haiti. Esse país é o único da América Latina liderado por negros, porque os outros países serão liderados por uma elite colonial que quer tomar o poder aí, né? Por que o nome Haiti? Curiosidade, né? Haiti é em homenagem aos nativos que viviam antes dos espanhóis chegarem aqui, né? Que significa aí terra de montanhas. Isso que significa aí Haiti. Então, a gente tem a América Latina, para quem não sabe o que significa América Latina, sub-região do continente americano, onde são faladas línguas de origem latina, como espanhol, português e francês. Engloba grande parte dos países da América do Sul e da América Central e do México. Então, a gente vai virar a página agora, nessa parte mais verde, para a gente ver como é que está o Haiti hoje, né? Então, como eu falei, o Haiti é terra de montanhas, por isso que tem esse nome, e faz aí fronteira com a República Dominicana, que é outra parte da ilha, né? Mas é um território com muitos problemas econômicos, né? Porque é uma economia baseada na agricultura, a população é extremamente pobre e negra também, né? E precisa aí da ajuda humanitária, né? O Haiti está sempre aí sendo ajudado aí por outros países do mundo, inclusive por o Brasil. E a política também não é grande coisa assim, né? Tem aí um problema na estabilidade política do país. Na outra página, 311, a cidadania aí também é um pouco complicada. O Haiti teve um terremoto muito grande em 2010. Em 2010 houve um grande terremoto que destruiu aí boa parte do país, e também o Brasil, com as ações da ONU, o Exército foi lá em missão de paz tentar aí organizar esse país. Mas nem todos ficaram no Haiti, né? Entre 2012 e 2016, cerca de 77 mil refugiados haitianos foram registrados na Polícia Federal pedindo refúgios no Brasil. A gente está falando do Brasil, imagina, 77 mil para o Brasil. Imagine outros que quiseram chegar a outros lugares do mundo, né? Mas os problemas que eles vão enfrentar, né? O visto que precisa, uma língua diferente, eles falam francês, eles foram colonizados pela França, eles têm uma cultura diferente, há o preconceito em relação aos brasileiros de dar trabalho, dar emprego a pessoas de outros países, né? Então, essa dificuldade de empregos é muito grande, e também muitos problemas que eles poderiam enfrentar aqui. Então, considerando a situação dos haitianos que chegam ao país, algumas instituições brasileiras têm buscado dar suporte aos refugiados, auxiliando no processo de adaptação no Brasil. Por exemplo, alguns projetos fornecem aulas de português e auxílio para os haitianos conseguirem empregos no Brasil e sejam valorizados, né? Então, isso aqui é o que o país está fazendo aí em relação a esses refugiados que vêm de um país pobre, de um país arrasado por um terremoto, de um país sem estrutura política para mantê-los lá. Então, refugiados são aí pessoas que deixam seu país de moradia por causa de vários itens, né? Desastres naturais, guerras, violência generalizada, situação de desrespeito aos direitos humanos, perseguição política, étnica ou religiosa. No nosso continente, a gente também tem o Brasil atualmente, né, recebeu muitos refugiados da Venezuela, porque a Venezuela estava lá com um problema político, né, um problema econômico muito grande. Então as fronteiras do Brasil em um momento foi aberta para esses venezuelanos chegarem aqui no Brasil.
e o governo fez aí toda uma estrutura de recebimento, né, justamente para fornecer documentação, fornecer vistos, fornecer emprego, tentar inserir esse povo que busca aí melhores condições de vida em outros lugares, em outros países, já que os deles já não tem tanto a oferecer, né? E no mundo todo existe aí lugares de refúgio, né? No Oriente Médio a gente tem as guerras. As guerras fazem com que muitas pessoas saiam do seu país e tentem entrar em outros países, né? Só que lá a gente vê o problema dos refugiados, um problema muito sério, porque nem todos os países europeus estão abertos a isso. Então eles tentam entrar clandestino, né, à força, arriscando suas próprias vidas. A gente viu que aqui no Brasil, o governo tenta fazer algo para acolher esse povo, né? E na Europa não, na Europa, em alguns países, eles entram aí pelo mar, forçadamente, aí o barco naufraga, morre muita gente tentando aí buscar novas esperanças de vida, né? Então é isso, gente. A gente fez essa primeira parte aí das independências dos países da América Latina. Primeiro pelo Haiti, que foi um fato histórico muito emblemático por ser feito pelos escravos. E esses escravos são motivados por dois caminhos, né? Primeiro, pelos maus tratos, que tentando reclamar isso, né? E segundo, pelas ideias de liberdade da Revolução Francesa que chegam até aqui, né? No momento onde Napoleão Bonaparte está aí no governo da França. E que bom que eles conseguiram aí a sua independência, visto que Napoleão estava muito mais preocupado em fazer um império na Europa do que com as suas colônias na América, né? E visto que a colônia de São Domingos era uma ilhazinha, a metade de uma ilha dentro das Antilhas, né? Então a preocupação de Napoleão era mais a expandir seu território francês lá na Europa, né? E isso ele mandou tropas para cá por um primeiro momento, mas depois que as tropas foram vencidas, ele desistiu e reconheceu a independência do Haiti, né? Então é isso. Até a próxima com a continuação aí das dependências da América Espanhola.